Olá, minha gente! Tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Feliz porque eu tô aqui falando sobre o despertar, sobre a nossa evolução espiritual, falando sobre abrirmos mais a nossa consciência para que possamos nos tornar pessoas melhores. Porque é para isso que a gente está aqui, não é verdade? Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que você sabe que vão gostar de saber essas informações que vão ser trazidas aqui, de você curtir, de você se inscrever no canal, você ativar o sininho para saber sempre quando a gente lançar vídeos novos. E de você deixar seus comentários aqui, pode comentar o que você quiser, suas dúvidas, pode me pedir também para fazer vídeos, abordar certos assuntos que, se realmente for do meu domínio, pode ficar tranquilo que eu vou trazer sim, com certeza. Bom, já que nós estamos falando de evolução do planeta, vamos falar de transição do planeta, né? É para isso que a gente está nesse vídeo agora. Muita gente lá no meu Instagram, né, depois que eu abordei esse assunto, me trouxeram muitas dúvidas. Eu percebi que alguns nem trouxeram dúvidas porque não sabiam o que era esse processo, não sabiam nem perguntar sobre o processo, né? Então, eu percebi que por mais que a gente esteja passando por tudo isso, que seja um momento ímpar na história da Terra e nas nossas histórias também, muita gente ainda não sabe o que está se passando. E às vezes sofre coisas, né? Sofre, eu digo assim, passa por situações que são referentes à transição planetária, mas não sabem o que está se passando, né? E aí não sabem como dar vazão, e não sabem como resolver, e não sabem como se equilibrar. E é por isso que eu resolvi fazer não só este vídeo, mas uma série de vídeos sobre esse assunto, no qual este daqui vai ser mais para trazer uma ideia sobre o que é a transição, alguns conceitos, o que de verdade está acontecendo à nossa volta, tá? De vez em quando vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, porque eu não quero que escape nada. Eu quero que tudo que eu planejei para ser trazido aqui para você, que eu não deixe de falar nada, porque é de suma importância esses conteúdos, é de suma importância a gente entender o que está se passando com o nosso ambiente e o que está se passando de dentro para fora também, né? Muitos dos sentimentos, muitas das sensações que a gente não está compreendendo. E muitos de nós tá indo ao médico, tá tomando remédio e a coisa não está se resolvendo, quando na verdade é apenas um processo natural pelo qual o nosso planetinha está passando agora, né? O que é essa transição, meu Deus? O que isso significa na minha vida? O que vai mudar a minha vida? Tudo isso, ai, o povo fica falando tanto, mas eu não sei o que é. E também tem umas ideias aí errôneas, né? Que a gente pretende desmistificar aqui, tá? Tirar essa ideia aí que não tem nada a ver, porque muita gente tá colocando aí, trazendo informações que realmente não estão embasadas e que realmente não encontram referência nesse momento que a gente está passando agora. Então a gente vai trazer o quê? Luz, né, gente? Para esse conhecimento, luz para essa transição, né? Para esse momento que a gente está vivendo aqui. E mais ainda do que isso, trazer uma luz sobre o nosso papel em tudo o que nós estamos vivenciando, o que é esperado de nós, né? E o como a gente pode contribuir para que o processo seja mais rápido, seja mais claro, seja mais leve para todo mundo, porque é possível tornar mais leve. É a gente que escolhe. E a gente, quando eu digo a gente enquanto humanidade, que a gente precisa estar mais unido agora para escolhermos verdadeiramente que caminho a gente quer trilhar, né? Se a gente quer o caminho mais leve, o caminho mais tranquilo, ou se a gente quer viver um montão de dificuldade, né? Mas o que é esse raio de transição planetária? Dani, pelo amor de Deus, me esclarece. Algumas pessoas
no ano de 2012, estavam associando tudo o que estava acontecendo com o juízo final. Será que é isso? Transição planetária, juízo final, quer dizer, é o processo de separar o joio do trigo? Não é, né, gente? Muita coisa será separada assim. Mas essa ideia de juízo final não cabe aqui neste momento, não, tá? É o final dos tempos, é o apocalipse. Como eu já tinha falado de 2012, gente, teve muita gente que pirou em 2012, sabia? Porque 2012 faz parte do calendário maia e foi uma previsão que eles fizeram de acontecimentos justamente neste ano. E as pessoas associaram com o final dos tempos e associaram com o final do mundo e com o juízo final e com esse tipo de coisa. Saiu até filme sobre o assunto, mas as pessoas piraram um pouquinho, sabe? Ficaram com medo, ficaram apreensivos, tiveram muitas dúvidas. Teve gente até que se recolheu, foi para uma caverna, sabe? Com medo desse momento. Mas não é nada disso, não é final dos tempos. Eu diria muito mais que é o começo dos tempos, e você vai entender isso posteriormente. Mas eu diria que é muito mais um recomeçar, não um começo, mas um recomeço para a gente, e uma grande oportunidade também. É o final do mundo? Também não, né, gente? Não podemos afirmar isso de forma alguma. E como eu falei, 2012 foi bem desafiador para algumas pessoas que entraram nessa ideia de que seria juízo final, de que seria final dos tempos, né? E foi bastante desafiador. E vieram também as notícias das catástrofes, né? E isso só ajuda as pessoas a ficarem mais assustadas, sempre fazendo referência e comparando esse momento que a gente está vivendo com a questão do choro e ranger de dentes, de muito sofrimento, de que tem que piorar para melhorar. Eu não vou mentir para você. Algumas coisas precisam piorar mesmo. Algumas coisas, elas precisam acontecer e elas só têm um jeito de acontecer, que é aos trancos e barrancos. Que é dando tranco no carro, sabe? Que é forçando mesmo que essas coisas vão mudar, porque são morais que já não devem estar mais neste planeta, que já deviam ter desaparecido deste planeta, mas que teimam em permanecer, formas de pensar, né, crenças que estão arraigadas, muito enraizadas na nossa história e que estão determinando agora certos acontecimentos e mais ainda impedindo que realmente o processo flua, né? Então eu não posso dizer que não tem choro e ranger de dentes, que não tem catástrofes, tem sim, tudo isso faz parte do processo, tá? Mas a transição planetária não é isso. Tá vendo qual é o problema? É que as pessoas começaram a pensar em transição como isso, como catástrofe, como doença, como a pandemia, que é o que a gente está passando aqui, entende? Mas não é só isso. E é por isso que eu te falei no começo do vídeo que eu vou desmistificar essas ideias, né? Talvez o que a gente precisa é ampliar bastante a compreensão para entender que não é só isso. Faz parte, mas não é só isso, né? Quando Jesus passou aqui pela terra, o que ele disse? Ele dizia uma frase bastante característica do momento que a gente está passando. E eu vou usá-la para você compreender exatamente o que é esse processo, tá? Então ele dizia que a casa do meu pai tem muitas moradas. O que ele queria dizer com isso? Ele estava falando dos planetas, dos orbes que são habitados e ele estava fazendo referência ao fato de que, assim como nós temos o nosso processo evolutivo, os planetas também têm o seu processo evolutivo. Não sei se você está familiarizado ou familiarizada com isso, mas não é só a Terra que é habitada, não, gente. Tem muitas almas aí que estão em outras formas de vida, não é formas de vida, em outros lugares, em outros orbes, em outras habitações, né? Fazendo o que, Dani?
evoluindo, crescendo, melhorando, né? Caindo e levantando. Então são os ciclos evolutivos dos nossos planetas, tá? É como se fosse, como se os nossos planetas, né? Os planetas existentes estivessem na escola e estivessem mudando de série o tempo todo. Enquanto você não aprender aquilo que você precisa aprender aqui na primeira série, você não passa para a segunda. E assim sucessivamente. Com os planetas acontece isso também. Então, nós temos os mundos primitivos, que são mundos em que a gente tem pouca ligação com o espiritual, a gente tem pouca ligação com o que é energético. A gente é bastante material, né? A gente é restrito demais, limitado demais no que concerne a pensamento, no que concerne a lógica, no que concerne a tratar e processar as nossas emoções e sentimentos. Então são mundos primitivos, tá? O segundo tipo de mundo são os mundos de provas e expiações, que é exatamente onde a Terra se encontra neste momento, tá? Então, o mundo de provas e expiações é aquele mundo onde nós temos que passar por determinadas situações para que a gente possa resgatar um erro do passado. E assim a gente possa aprender e assim a gente possa crescer e evoluir. Então, aquilo que eu fiz no passado, eu passo por uma espécie de prova mesmo, uma espécie de situação que vai me relembrar aquele momento e que vai limpar as minhas moléculas, que vai limpar as minhas células daquele mal que eu fiz para alguém, ou que eu fiz para mim mesma, ou que eu fiz para o planeta. Então, todo mundo que tem uma aventura neste mundo de provas e expiações está nesta mesma situação, de passar por situações em que ele vai expiar, ou seja, ele vai limpar o erro que ele cometeu no passado. O próximo grau é o mundo de regeneração, que é justamente aquele que a Terra está entrando agora, que é um mundo mais feliz, um mundo onde a gente não aprende mais sofrendo pelo erro que a gente cometeu, mas a gente aprende mais pelos bons sentimentos, a gente aprende mais através daquilo que a gente reflete, daquilo que a gente olha para si e olha para o outro. Então, nesses mundos de regeneração, a compaixão tem mais lugar, a amorosidade tem um espaço maior, a gente se entende melhor porque a gente se vê no outro, já que a nossa ligação com a Terra, a nossa ligação com o plano da criação é restaurada. E assim a gente consegue ter essa compreensão maior do que nós somos. Na verdade, nós estamos passando pelo que passamos agora, que a gente está completamente desconectado, a gente não tem consciência do que somos. No mundo de regeneração, isso é bastante diferente, tá? O próximo é o mundo feliz. Então, são mundos bem mais perfeitos, né? Em que eu não preciso mais ter que me regenerar. Eu apenas enxergo de uma forma mais leve, muito mais sutis, e eu tenho outras, vamos dizer assim, obrigações. E a maioria dessas pessoas que vivem, né, desses espíritos que vivem nesse tipo de mundo, são espíritos que estão mais preocupados com o trabalho, com ajudar o próximo, com ajudar a evolução dos outros lugares, né? Dos outros orbes, para que todo mundo possa também alcançar este lugar de evolução e de felicidade. O último é o mundo puro. Aí, gente, é assim, né? É viver em fluxo total, é viver em abundância total, é viver em felicidade total, em total perfeição. É um mundo muito feliz, muito grato, muito amplo, muito gostoso de se viver. Mas vamos voltar para o mundo de regeneração, porque é o que nos interessa nesse momento, né? Então, a Terra, ela tá fazendo, na verdade, uma passagem
Quando a gente fala transição, é isso que a Terra está fazendo. O nosso planeta está subindo um degrauzinho. E depois nos próximos vídeos, eu vou explicar como que isso acontece. E vou te dizer também que isso está acontecendo no universo, na galáxia, na verdade, não no universo, mas na galáxia onde nós estamos, isso está acontecendo, ou seja, não é isolado esse processo, tá? Mas trata-se de uma passagem apenas, de um estado de coisas, desculpa, para outro estado de coisas, de uma condição para uma nova condição. É simplesmente isso, tá? Mas como eu te falei antes, nós temos que passar por vários processos. Não é simplesmente, muda. Não é como mudar de casa, né? Então, a gente precisa vivenciar todos esses processos. E tem muita gente que até me pergunta, mas a Terra que está passando por isso, então todo mundo vai passar junto. A Terra é composta por nós. A Terra é composta pelos vegetais, pelos minerais, pelos animais, dos quais a gente é pertencente. Então, a gente faz parte de todo esse processo. Então, se a Terra está passando, nós também estamos passando, tá? Mas o que eu quero que você entenda por hora é que é um processo natural pelo qual o nosso planeta está passando, porque chegou a hora, porque chegou o momento de realmente a gente estar atravessando essa transição. Você sabe que, uma curiosidade, quando Jesus veio, né, há mais de 2000 anos atrás, já se sabia que a Terra passaria por esse momento agora. E ele já veio, a vinda dele já foi uma movimentação para que hoje a gente esteja realmente experienciando tudo que a gente está experienciando agora. Tá passando um carro, eu vou esperar ele passar para que não atrapalhe a gente. Não tem problema você passar carrinho, vai lá, segue seu caminho. Acho que é o caminhão de lixeiros. Então vamos continuar. Então, gente, o que nós estamos passando é um período de mudanças, em que a gente deixa de olhar para esse passado de provas, esse passado fechado, infeliz, e começamos a abrir a nossa consciência e expandir o nosso jeito de ver o mundo para uma coisa mais desperta, para uma coisa mais aberta, para uma coisa mais leve, para uma nova condição, né? E para isso, a vibração do planeta muda. E a nossa vibração vai mudando também. Porque se não for uma mudança energética, realmente não vai acontecer mudança no material. Por isso que eu te falei antes que realmente existem processos que vão acontecer e que alguns não vão ser nada prazerosos, mas é porque precisa dar um empurrãozinho. Senão, o que tem que acontecer não vai acontecer. Tá bom, Dani? Mas e aí, né? Você já me falou que é um processo natural. Desculpa. Mas o que isso significa? Significa nova consciência. Significa o novo acontecendo na nossa vida, tá? Gente, as crianças de hoje só faltam nascer falando, não é verdade? Olha o potencial desses pequenos. Olha a precocidade deles. E aí você vai enxergar e perceber que essas mudanças já estão acontecendo sim, e que elas são para melhor, porque esses meninos nos trazem cada consciência, cada jeito de enxergar o mundo, né? Eu vejo muito vídeo sobre isso e os pais, assim, estarrecidos, né? Chega um momento que o pai fala assim, o que eu vou falar? Como eu vou responder essa criança? Não tenho o que dizer. E é verdade, eu tenho 2 crianças, né? Tenho uma filha de 8 e um filho de 10 anos, que eles me dizem cada coisa e traz cada resposta que eu simplesmente me calo, porque não tem argumento, né? Então, a nossa consciência, a consciência que a gente tiver nesse momento,
vai facilitar essa passagem. Por isso, é importante a gente lembrar do que é esperado de nós. O que é esperado de nós é que a gente pegue o bonde, né? Que a gente queira, que a gente escolha entrar nesse bonde e que a gente faça aquilo que for necessário, que a gente se limpe de certas concepções que não valem mais, que a gente consiga deixar essa vibração passada de medo, ódio, raiva, dor, sofrimento para abraçar esse novo processo, para abraçar essa nova fase de uma maneira definitiva, para encontrar essa plenitude entendendo que nós nascemos para isso, a gente nasceu para ser pleno, a gente nasceu para ter essa vibração melhor. Então, o que a gente pode fazer é ir, é caminhar, é não parar, é não aceitar que a gente tem que estagnar no primeiro erro, na primeira prova, na primeira pedra do caminho. É a gente realmente perseverar e mostrar a nossa força interior para que todos nós juntos consigamos trabalhar em prol desse processo maravilhoso que está acontecendo agora, tá? Que a gente possa realmente ter esse olhar, para que a gente possa realmente espalhar essa vibração de dentro para fora. Então é isso que é esperado de nós. Mas como eu posso aproveitar esse momento? Gente, a vibração do planeta está mudando. É assim que eu aproveito, mudando a minha, acompanhando o que está acontecendo no meu ambiente, ao meu redor, sabe? Lendo, se instruindo, fazendo cursos, ou meditando, ou aquilo que você goste, optando por melhores conteúdos, deixando velhos padrões para trás, sabe? Abrindo mão de certos conteúdos, televisão, música. No meu vídeo anterior eu falei bastante da televisão, uma hora eu vou falar sobre a música também. A gente conseguir alimentar esse padrão de consciência boa, aquilo que realmente vibra nossa consciência melhor, né? Que nos faz vibrar melhor, certo? Então, abrir mão dos nossos interesses individuais em prol dos interesses coletivos. Entender que tudo aquilo que a gente faz e movimenta faz parte de um bem maior. E conseguir trabalhar em prol desse bem maior, dessa consciência grande, dessa consciência do todo. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente tem esse despertar e esse novo olhar, muito mais coisas acontecem na nossa vida, porque a gente prioriza o bem maior e o universo também prioriza isso. Então o universo começa a trabalhar junto com a gente, tá? Então a gente dar gás no nosso processo, é a gente andar com ele, é a gente estimular, é a gente buscar novas formas de se abrir para isso, deixando realmente para o passado aquilo que a gente não deseja mais, deixando realmente no passado aquilo que pertence ao passado e nos abrindo para essa luz que está vibrando, essa luz que está já em todas as nossas consciências. Eu até postei alguns efeitos da transição planetária lá no meu Instagram, quem ainda não viu, vai lá, curte, compartilha com as pessoas e comenta isso, tá? A gente já está sofrendo os efeitos e tudo isso já está acontecendo aqui no nosso planeta. Já te dei um exemplo, que é a mudança que a gente vê aí nas crianças, né? E tecnologia, se a gente for buscar, gente, tem cada coisa acontecendo, eu vou trazer nos vídeos aqui, tem cada coisa que a gente nunca imaginava. Poxa vida, eu vivi na época em que não existia celular, tá? E nunca imaginei um mundo como é o mundo de hoje, em que eu tô aqui gravando um vídeo para você e que você talvez esteja até em outro país e você tá me vendo dessa forma, de uma maneira fácil, tranquila e leve. Então as mudanças já estão acontecendo e a gente pode aproveitar tudo isso, tá?
Então é isso que eu queria deixar para você. Era esse recado que eu queria trazer. A gente abordou aqui o que é a transição planetária. Eu não quero me estender muito para o vídeo também não ficar longo e vocês nunca mais virem aqui, né? Mais uma vez eu te peço para você comentar e deixar suas dúvidas aqui. Foi um prazer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você. Um beijo na sua alma.